Você definitivamente não é um caso perdido. Você definitivamente não está numa causa impossível. Você apenas ainda não teve contato com o Deus das causas impossíveis, com o Senhor Jesus que morreu numa cruz por você, que sangrou no madeiro por você e que te ama mais do que qualquer outra coisa. E Ele é todo poderoso para te salvar e te tirar de qualquer que seja a situação que você esteja passando. Olá, você está no canal Mensagens da Ana. Eu sou a Ana Clara e tá sendo um prazer ter você aqui. Eu já peço desde já que você se inscreva no canal, que você curta o vídeo, compartilhe com quem você achar que precisa de uma mensagem como essa. E eu tô aqui para falar uma coisa muito importante. Às vezes a gente cresce com a ideia de por Deus ser tão poderoso, ele também, assim como as coisas do mundo, ele é inacessível. Porque no mundo a gente tem esse padrão, né? É muito grande, principalmente se você é uma pessoa mais humilde, então você vê uma coisa muito grandiosa, uma coisa muito, uma coisa muito, como eu posso dizer, muito rica, e você pensa, caramba, isso eu nunca vou conseguir chegar até tal lugar, eu nunca vou conseguir tal coisa, nunca vou ter tal conquista na minha vida. Só que com Deus não é assim. Deus é mais valioso que qualquer riqueza desse mundo. Jesus é mais valioso que qualquer coisa que seja preciosidade para esse mundo. E ainda assim ele é mais acessível do que você imagina, basta você querer buscá-lo. E por que eu tô te dizendo isso? Porque eu tô aqui para dizer que se você acha que não tem ninguém interessado em você, se você, menina, chora no quarto porque não tem ninguém interessado em você, se você, rapaz, se sente um desprezado, saiba agora que não tem mais ninguém que esteja tão interessado em você quanto Jesus de Nazaré. Jesus te ama e ele te deseja mais do que qualquer outra pessoa te deseje ou já disse te desejar. Porque ele te ama, não importa o que você fez e não importa quantas vezes você fez. Ele te ama e ele te deseja. O poder dele vai se aperfeiçoar nas suas fraquezas. Tô te dizendo isso, que hoje a gente vai falar sobre João 21:15. Em João 21:15, acontece o seguinte, o título do prefácio é Jesus restaura Pedro. E aí conta a história de um diálogo entre Jesus e Pedro, em que Jesus fala, Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde, sim, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas, diz Jesus. E aí Jesus fala de novo, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor. E Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. E mais uma vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. E aí Pedro chega a ficar triste. O texto fala isso, o texto sagrado. Que Pedro fica triste por Jesus perguntar tantas vezes. E aí Jesus chega para ele e fala, então apacenta as minhas ovelhas. Apacentar as ovelhas significa cuidar do ministério, cuidar da igreja, cuidar do que Jesus tinha deixado para ele, das almas que ele iria cuidar, da missão que Jesus confiou a ele. Mas eu quero lembrar você do começo, que eu acabei de falar desses versículos. João 21:15, eu falei que o título era Jesus restaura Pedro. Você concorda comigo que para uma coisa ser restaurada é porque antes estava tudo bem, mas em algum momento aquilo foi quebrado, houve ali uma coisa que precisava de conserto, houve ali um rompimento, houve ali algum problema. E assim foi com Pedro. Pedro foi um grande homem de Deus, um grande amigo de Jesus, discípulo e amigo, que amava muito Jesus, uma referência para mim e para todos nós que amamos Jesus. Como Pedro, apesar de seu temperamento, era querido pelo Mestre. E como tanta gente se converteu por causa das pregações dele. Entretanto, isso não anula que ele tinha um temperamento meio difícil.
E isso não anula principalmente que ele era um ser humano imperfeito. E seres humanos como eu e você cometem erros. E Pedro também cometeu os dele. Para começar, quando Jesus conheceu ele, ele não se chamava Pedro. Quem deu esse nome para ele foi Jesus. Sim, ele tem o nome de batismo dele, mas o nome Pedro, que é como a gente conhece ele hoje, que é o nome que Jesus deu exclusivamente para ele. Então ele foi nomeado 2 vezes na vida, no seu nascimento e depois quando nasceu de novo, que foi quando ele conheceu Jesus. Antes ele se chamava Simão. E como é que funcionava essa história? Simão significa aquele que ouve, é o significado do nome Simão. E quando ele era Simão, que é o nome do seu batismo, do seu nascimento, ele era um pescador. Mas não era qualquer pescador, ele era especialista em ser pescador, ele tinha uma empresa de pesca. E ele trabalhava com outras pessoas também, ele tinha uma empresa de pesca. Mas um dia, houve uma pesca chamada Pesca Maravilhosa, porque Jesus estava no barco. E quando Jesus decide escolher um barco, pode ser o barco da pessoa mais problemática, pode ser o barco da pessoa que tem o pior temperamento, como não era no caso de Simão. Mas se Jesus escolheu entrar naquele barco, é naquele barco que vai ter milagres, não tem jeito. E ali, quando Jesus entrou no barco de Simão Pedro, Jesus, estou falando resumidamente, lógico, Jesus, houve uma pesca maravilhosa, ele não tinha pescado nada a madrugada inteira. De repente, ele pesca uma quantidade tão grande de peixes que as redes de pesca quase se romperam. E diante desse milagre, Pedro percebe que ele está vendo o Messias, ele ainda não se chamava Pedro, e ele se ajoelha e diz: Senhor, se afaste de mim, porque sou um homem pecador. Ou seja, desde já ele já mostrou quem ele era para ele diante dos outros. Temperamental, pecador. E aí Jesus mostra quem ele ia fazer dele. Porque Jesus escolhe quem não é para fazer ser. Jesus não vai escolher ninguém perfeitinho, ninguém certinho. Ele vai escolher quem precisa de ajuda. Porque como ele mesmo disse, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Esses eu vim chamar, os pecadores, para que se arrependam. Então ele chama Pedro e fala assim: Simão, agora, venha comigo, e siga-me, pois eu farei você pescador de homens. Então, Jesus não vai anular quem você é. Pedro continuou sendo um pescador, só que agora de almas. Então, Jesus não vai anular quem você é, mas ele vai mudar o que é corruptível em você para transformar, para a honra e glória dele, uma pessoa melhor, uma pessoa à semelhança dele. E assim Jesus, conforme foi caminhando com Simão, um dia Jesus falou: as pessoas dizem que eu sou quem? Aí umas pessoas falavam, alguns discípulos falavam: as pessoas dizem que você é Elias, outros discípulos falavam: as pessoas dizem que você é a reencarnação de João. E aí Pedro vai lá e fala: mas eu sei quem você é. Você é o Messias, o Filho do Deus vivo. E nesse dia, Jesus chega para ele e fala: a partir de agora, porque você teve essa revelação, que não é uma revelação que veio de você, é uma revelação que veio do céu. A partir de agora você não se chama mais Simão, aquele que ouve. Você vai se chamar Pedro. E sobre esta pedra, porque Pedro significa pedra, edificarei a minha igreja. E é tão interessante pensar que essa foi a palavra que Deus deu que Jesus deu para Simão. Jesus mudou, fez assim, virou uma chave na vida dele e mudou quem ele era. Mudou a identidade dele, literalmente mudou o nome dele. E mudou quem ele era, de pescador de peixes, virou um pescador de almas. E Jesus determinou para ele uma palavra que não combinava com o cenário que ele vivia. Porque por mais que ele caminhasse com Jesus, ele continuava sendo imperfeito. E uma das características que a gente percebe é que ele amava Jesus, mas ele era inconstante, ele era temperamental. Cada hora ele falava uma coisa porque o temperamento dele era forte.
E ele lutava contra isso. Então, quando Jesus diz que ele vai ser a pedra que vai ser consolidada a igreja, é uma palavra grande demais para um simples Simão. Mas para Pedro, não. E aí me diz como é que um Simão vai virar Pedro assim, do nada? Como? Se você é Simão, você está se identificando comigo agora. Porque você fica, como é que eu vou ser um Pedro assim? Como que eu vou ser uma rocha sobre a qual vai ser identificada a igreja do meu mestre? Que rocha é essa que eu vou ser se eu sou mais trêmulo do que rocha? Se eu cada hora estou de um jeito? E eu acredito que essa palavra que já não combinava com Pedro, passou a combinar ainda menos depois que Jesus foi ser entregue para ser morto. Porque antes de Jesus ressuscitar, quando Jesus estava sendo entregue mesmo para ser morto, Pedro negou Jesus 3 vezes. Por quê? Porque ele tinha medo de morrer. Então, ele tinha medo de ser entregue e ser morto também. Então, as pessoas foram perguntar para ele durante 3 vezes, não 3 vezes seguidas, mas 3 vezes com um espaço de tempo, perguntaram, era você que estava andando com aquele moço, né? Com aquele que está sendo crucificado. Porque Pedro já era tão amigo dele que já se assemelhava com ele no modo de falar. E aí Pedro negou, não conheço esse homem. Pedro negou, mesmo amando Jesus. E a Bíblia conta que ele se arrependeu, porque depois ele chorou amargamente. Mas ele chegou a cometer esse pecado. Então, às vezes, por que eu estou contando isso? Porque às vezes você está numa situação em que você pensa assim, caramba, a palavra que Deus deu para mim não combina comigo. Caramba, a palavra que Deus deu para mim não combina com a realidade que eu estou vivendo. Deus, exemplo, você mulher, Deus deu uma palavra que vai restaurar a minha família, que vai fazer o meu marido um pregador. Mas o meu marido, toda vez que eu vou para a igreja, ele fala alguma besteira. O meu filho não se converte. Ou então você, homem, que tenta ter uma vida melhor, você sempre cai no mesmo erro. E para piorar a situação, você ainda cometeu um pecado do qual você se arrepende e não larga a culpa. Como Pedro cometeu esse de negar Jesus 3 vezes. Você ainda cometeu um pecado que você fez uma aliança errada com alguém, você fez alguma coisa que você pensa que não tem restauração. Mas o restaurador está aqui para te dizer, eu estou aqui e eu te restauro. Sabe por quê? Porque cada vez que a gente erra e se arrepende verdadeiramente, é uma oportunidade nova que Deus dá pra gente de ser restaurado por Ele. Encontros com Jesus são lindos. A pesca maravilhosa foi linda, mas reencontros são melhores ainda, com o coração quebrantado e arrependido. Nada vai impedir a palavra que Deus tem para sua vida. E Deus tem uma palavra para sua vida. Simão, aquele que ouviu a palavra. Mas Pedro solidificou a palavra. E por que eu tô aqui para dizer que nada vai romper a palavra que tem para sua vida? Porque nada sai do controle de Jesus. E mesmo se você pecar, você vai se arrepender, se assim Ele te chamou. E quando você se arrepender de verdade, não tenha medo de se achegar ao Senhor, pois Ele vai te restaurar. Eu amo essa passagem em que Jesus restaura Pedro. Porque a mesma quantidade de vezes que Pedro negou Jesus, 3 vezes, foi a quantidade de vezes que Jesus deu a oportunidade de Pedro dizer, eu te amo. A gente não sabe porque a gente fica assim, caramba, Jesus fez isso para constranger Pedro, por que Jesus fez Pedro falar 3 vezes que amava ele? Porque o coração de Pedro precisava ser curado das 3 vezes que ele negou conhecer o Mestre. E por que eu estou dizendo que a palavra vai se cumprir independentemente dos erros? Porque Jesus vai estar sempre com você para te restaurar. E depois que Jesus já havia ressuscitado e
Em Atos, no livro seguinte desse Evangelho de João, em Atos dos Apóstolos, Pedro é muito usado porque o Jesus fala: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E a igreja se reúne para receber o poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce, as pessoas começaram a falar em línguas estranhas, dons do Espírito. E aí teve uma pessoa que falou: poxa, mas isso eles devem estar bêbados. E aí Pedro falou: bêbados? Isso é poder de Deus. E Pedro deu um discurso cheio do Espírito Santo, que converteu inúmeras pessoas. E a igreja só cresceu. E Pedro foi preso em nome de Jesus. Algumas histórias fora da Bíblia contam até que ele foi morto cruelmente em nome de Jesus. Aquele que tinha medo de morrer por causa de Jesus. Foi esse o seu destino. Mas dessa vez ele estava muito feliz e muito grato. Porque a Bíblia conta de episódios em que ele se sentia feliz de ser digno de ser perseguido pelo nome de Jesus. A missão que foi dada a ele foi cumprida por ele. Ele apacentou as ovelhas. Ele cuidou da igreja. Ele foi a pedra qual foi edificada a igreja. Mesmo errando, mesmo sendo temperamental. E assim vai ser na sua vida. O teu temperamento, os teus erros, as alianças erradas que você fez não vão impedir a obra que Deus tem na tua vida. Você vai ser restaurada. Você vai ser restaurado pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E grandes coisas vão acontecer na sua vida. E solidificará a palavra que Deus tem para sua vida. Que Jesus te abençoe profundamente. E aí, algum Simão querendo virar Pedro? Creia na palavra que ele te deu, porque mesmo que você erre, você vai ser restaurado. Se inscreva nesse canal, curta o vídeo, que eu vou ficar muito grata que você também compartilhe o vídeo com quem você acha que precisa dessa palavra. Não é caso perdido. Grava isso. Um beijo, fica com Jesus e tchau, tchau.